Então, rapaziada, olha só. Constituição Federal de 1988 representou um retrocesso burocrático. E vai ter na Constituição de 88 também práticas patrimonialistas. Você vai ver. Próximo slide. Acompanhe comigo na tela. Principais características da Carta Constitucional de 1988. A Constituição Federal de 88 sacramentou os princípios de uma administração pública arcaica, burocrática ao extremo, uma administração pública altamente centralizada, hierárquica e rígida, em que toda a prioridade seria dada à administração direta e não à administração indireta. Moral da história, a Constituição Federal de 1988 ignorou completamente as novas orientações da administração pública. Fecha aqui. Quais eram as novas orientações da administração pública? Decreto 200, ter uma administração indireta mais flexível. CEMOR, 1970, ter uma administração direta menos rígida, ter uma administração direta menos burocrática. O que a Constituição trouxe de gerencial para a administração pública? Nada. Never, never, never. A nova orientação a partir de 67 já era de uma administração mais gerencial, uma administração mais flexível, uma administração menos burocrática. A Constituição retoma a burocracia, os órgãos, os processos, a rigidez de comportamento, a lentidão nos processos de trabalho. Em termos de administração pública, o que a Constituição Federal de 88 trouxe de novo? Absolutamente nada. Tudo burocrático. A burocracia, aspas, que em parte tinha saído da administração indireta, volta. E você centraliza as ações do governo de novo, os processos de trabalho mais importantes, na administração direta, rígida, burocrática. Qual foi a reforma promovida pela Constituição da Administração Pública? Reforma zero. Guarda isso, hein? E tem pior, hein? Passa aí. Olha só para você ver aí. Os constituintes notaram que essa descentralização havia aberto espaço para o clientelismo, principalmente nos estados e municípios após a redemocratização. Fechando aqui em mim. Eu falei para você que no Decreto 200, a gente ainda tem, infelizmente, práticas patrimonialistas. Apesar do Decreto 200 ele ter representado um passo à frente, ou seja, a partir do Decreto 200 ele ter representado um passo importante no que diz respeito à administração indireta mais flexível, eu falei para você que o Decreto 200 continuava a contratar gente sem concurso. Então, o Constituinte de 88, entendendo que o Decreto 200, vamos dizer assim, foi uma reforma que ficou pela metade, mesmo a metade boa, eles cortaram. Porque na cabeça deles tinha aberto muito clientelismo, muito cabide de emprego, e não tinha, e continuava tendo brechas para patrimonialismo. Patrimonialismo esse também que existia na própria, vamos dizer assim, na própria Constituição, você vai ter práticas patrimonialistas. Você vai perceber isso. Tudo bem? Então, volta lá no slide, acompanhe comigo na tela. Não perceberam que as formas mais descentralizadas e flexíveis da administração, que o Decreto 200 havia consagrado, eram uma resposta à necessidade do Estado administrar com eficiência as empresas e os serviços sociais. Então, decidiram completar a revolução burocrática antes de pensar nos princípios da moderna administração pública. Fechando aqui em mim, como eu falei para você, o que um presidente militar fez, você vê com desconfiança. Mesmo a modernidade trazida pelo Decreto 267 foi deixada de lado. A Constituição de 88, porque viu o Decreto 200 com desconfiança, continuou trazendo uma administração burocrática, centralizada, inflexível. Eu pergunto para você, pela 1000ª, 40ª, 51ª vez, o que a Constituição Federal de 1988 trouxe de moderno? Nada. O que a Constituição Federal de 1988 trouxe de novo? Nada. O que ela trouxe de moderno? Nada. Nada, 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 nada. Lembrando mais uma vez, para você não pensar que eu estou falando mal da Constituição Federal, eu estou falando de um aspecto da administração pública, tudo bem? Eu gosto da Constituição, eu estudo a Constituição é bonita, eu gosto dela, tá?
Não fica pensando que eu estou falando mal do texto. Eu estou falando mal da falta de modernidade na administração pública. É isso que eu estou abordando com você. Atento ao que eu estou falando. Atento! Beleza? Próximo aí, ó. Acompanhe comigo na tela. A Constituição de 88 permitiu que uma série de privilégios fossem consolidados ou criados. Um tributo, uma homenagem ao patrimonialismo. Os atores sociais continuavam a defender seus interesses particulares, corporativismo, como se fossem interesses gerais. Ou seja, esses atores sociais aí são os parlamentares. Só pensam no corporativismo, só pensavam neles próprios. Primeiro exemplo de um tributo pago ao patrimonialismo na Constituição Federal. O estabelecimento de aposentadoria com remuneração integral, sem nenhuma relação com o tempo de serviço prestado ao Estado. O mais grave dos privilégios. Ou seja, eu precisar de tempo de serviço para o Estado ou para a iniciativa privada, elevando violentamente o custo do sistema previdenciário estatal, representando um pesado ônus fiscal para a sociedade. Fecha aqui. Primeira coisa, eu me aposentava, só que não tinha que ter um tempo mínimo prestado para o Estado. É como se eu trabalhasse 28 anos de iniciativa privada e 2 anos de serviço público, e me aposentasse, né, no caso de uma mulher, com 30 anos de serviço. Mas uma coisa interessante, na Constituição de 88, na Carta Constitucional, se aposentava por tempo de serviço, não existia idade mínima. Exemplo, a professora se aposenta hoje com 25 anos de contribuição e tem uma idade mínima para se aposentar, coisa que na Constituição não tinha. Então, suponha que, se a gente pegar a Constituição de 88, você pega uma professora que terminou o curso normal, normalista, com 17, 18 anos, fez o concurso. 18 com 25, 43. Ela estava aposentada com proventos integrais aos 43 anos. Não está muito jovem, não? Deixa eu te fazer uma pergunta. Mesmo que nos anos 80, a expectativa de vida fosse um pouquinho menor que a de hoje, a professora viveria pelo menos até os 75 anos. Ela ia receber a aposentadoria dos 43 aos 75, aproximadamente. Você consegue entender que se você contribui menos tempo, e se você se aposenta mais jovem, isso gera um rombo previdenciário para o Estado? Né? Detalhe, tempo de serviço na época para a mulher, 30 anos. Professora, 25. Tempo de serviço para homem, 35. Professor, 30 anos de serviço. Moral da história, as pessoas estavam aposentando muito cedo. E no caso de aposentadoria para servidor público, não tinha que ter um tempo mínimo prestado para o Estado para se aposentar como servidor público. Lembrando que em 1988 surge a figura do servidor público, aquele que é detentor de estabilidade. Isso surge a partir de 88. Então, a partir de 88, já tem essa classificação de servidor. Ressalvado quem é funcionário de empresa pública, ressalvado quem é funcionário de sociedade de economia mista ou alguma fundação de direito privado. Fundação de direito privado. Nesses 3 casos, você tem seletista, até hoje. Quem é estatutário é quem é de autarquia, ou autarquia fundacional, ou seja, aquela fundação, só que no fundo é autarquia, como a FUNASA, como a Fundação Universidade de Brasília, como a Fundação Nacional do Índio, e quem é da administração direta, esse que é estatutário. Tudo bem? Moral da história, Constituição de 88. Né? Curiosidade, existia também uma aposentadoria proporcional ao tempo de serviço. Hoje não existe isso mais, mas na época existia. Ou seja, a professora podia aposentar com 20 anos de serviço com proventos proporcionais. Ela entrou com 18, com 20, 38. Com 38 estava aposentada, porque não tem idade mínima. Outra coisa, em 88 não tinha teto para aposentadoria. CLT ou estatutário aposentava com salário integral. Até um tempinho atrás, antes do governo Dilma, tinha teto para CLT, que hoje gira em torno de 4 mil uns quebradinhos. Para estatutário não tinha teto. A partir de uma lei da presidente Dilma, passa a ter teto, tanto para CLT como para estatutário. O cara pode ganhar 20 mil reais, aposenta com teto da Previdência, 4.200 uns quebrados. Sabia dessa?
vai dormir com essa aí. Então, quem entra no serviço público, depois da edição da lei agora da Dilma Rousseff, o que vai acontecer? Ele tem que pagar, né, a aposentadoria normal para a Previdência e vai ter que pagar um fundo de pensão à parte. Vai ter que pagar para 2 sistemas de aposentadoria diferentes. Quem é que jogou esse pepino na mão das pessoas, porque criou um grande endividamento e déficit público no sistema de aposentadoria? Constituição Federal de 1988. Eu te pergunto mais uma vez, a Constituição foi um avanço ou foi um retrocesso para a administração pública? Foi um retrocesso. Com relação à modernidade da administração pública, trouxe alguma coisa de novo? Absolutamente nada. Never, 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 never. E ainda permitiu esse privilégio, que foi a questão da aposentadoria. Um tributo pago ao patrimonialismo. Vai para o segundo caso. Próximo slide. Ter permitido que mais de 400 mil funcionários seletistas de fundações e autarquias se transformassem em funcionários estatutários, detentores de estabilidade e aposentadoria integral. Esse episódio ficou conhecido como Trem da Alegria. Nota, o retrocesso burocrático ocorrido em 88 não pode ser atribuído ao suposto fracasso da descentralização e flexibilização da administração pública que o Decreto-Lei 200 teria promovido. Fechando aqui em mim. 400 mil empregados de autarquia e fundação mantida pelo direito público, autarquia fundacional, se transformaram em, né, estatutários sem concurso público. Detentores de estabilidade, detentores de aposentadoria integral. Acredita nisso? Vamos pensar? Vamos pensar. Em 1988, eu sou jovem. Só que em 1988 eu trabalhava na FAI, Fundação de Assistência ao Estudante, que hoje se chama FNDE, ainda existe. É uma fundação de direito público. É uma autarquia fundacional. É essa que eu estou falando. Autarquia fundacional, autarquia. Em 88, eu era estagiário. Eu estava na faculdade, aí a FAI pagava minha faculdade. Eu ainda recebi uma bolsa de estágio. Só que em 88, eu tinha colegas que eram prestadores de serviço lá na FAI, na antiga FAI, já há algum tempo. Com a Constituição de 88, essa galera que era prestadora de serviço, né, alguns foram demitidos. Mas muitos entraram na justiça e voltaram como servidores estáveis, detentores de estabilidade, sem fazer concurso. Olha que legal, olha que bacana. Tributo pago ao patrimonialismo. Vamos pensar de duas formas. Se esses 400 mil vai tudo embora, presta atenção, o meu colega era prestador de serviço, né? Ou seja, ele tinha um contrato temporário. Quando eu falo que muita gente de fundação virou, né, servidor, era o pessoal que estava há mais tempo, o pessoal que já estava contratado. Não era um mero prestador de serviço, tá? No caso do meu colega é um caso à parte. Mas a maioria que já prestava serviço, ou seja, já tinha um contrato já há algum tempo, pelo menos 5 anos, virou servidor estável. O caso do meu colega que foi mandado embora, depois ele entrou na justiça e voltou, é um caso à parte. A justiça reconheceu, né, que não apenas os demais, mas os prestadores de serviço que estavam lá há menos tempo, né, sem que entrar nesse trâmite jurídico, também tinham condição de virar servidor estável. Mas a pergunta é, esses 400 mil, vamos pensar dos dois lados? Manda todo mundo embora. Fundação, direito público, autarquia, para tudo. Concorda? Aí, alguém pergunta para mim, se mandar embora não era solução, transformar todo mundo em servidor estável era solução? Às vezes eu falo isso em sala de aula e alguém me pergunta assim, professor, não haveria um meio termo? Não sei. Alguém fala assim na sala de aula, professor, por que não fizeram uma prova para esses 400 mil para ver quem tinha um conhecimento mínimo? Seria solução? Talvez. Mas a Constituição de 88 preferiu não fazer prova, mas preferiu formalizar todo mundo como servidor estável, detentor de estabilidade. O famoso trem da alegria. O que é isso? É um tributo, é uma homenagem. Tributo pago ao patrimonialismo. Ou seja, o patrimonialismo ainda não estava extinto. O patrimonialismo ainda não tinha acabado. O patrimonialismo continuava a existir. Infelizmente. Beleza?
Próximo slide. Acompanhe comigo na tela. Na verdade, o retrocesso resultou de uma visão equivocada das forças democráticas que derrubaram o regime militar acerca da natureza da administração pública então vigente. Foi consequência da aliança política que as forças democráticas foram levadas a celebrar com o velho patrimonialismo. Ou seja, o velho patrimonialismo sempre presente, sempre pronto a se renovar para não mudar. Resultou no desentendimento da velha burocracia contra a reforma pelo qual a administração central passara no regime militar. Estava na hora de restabelecer a força do centro e a pureza do sistema burocrático. Por que a força do centro? Para você ter leis mais rígidas, para você centralizar a máquina e para você não permitir o retorno dos governos militares. Relaciona-se com a campanha pela desestatização, venda de uma empresa ou instituição do setor público para o privado, que acompanhou toda a transição democrática. Esse fato levou os contribuintes a intensificar os controles estatais, que haviam ganho grande autonomia graças ao Decreto-Lei número 200. Campanha de desestatização ainda não chega a ser uma privatização. Tem relação com privatização, mas não é ainda uma desestatização. É só uma política. Tudo bem? Fechando aqui em mim. Ou seja, Constituição Federal de 1988. Vamos fortalecer o centro. Vamos fortalecer as forças que dominam o país. Vamos dar mais poder aos mais ricos. Vamos deixar o Decreto-Lei 200 para trás. Vamos esquecer a modernidade trazida pelo Decreto 200. E isso foi a Constituição Federal de 1988. Lembrando que esse contexto de desestatização, em 88, ainda não é privatização. Né? Já se pensava em diminuir o tamanho do Estado. Mas isso, de fato, não aconteceu. Isso só vai acontecer em 1995. Aliás, o tamanho do Estado aumentou em 88. O Estado inchou, com mais empregados sem concurso, criação de mais órgãos. Então, a desestatização, ora proposta em primeiro momento pelo presidente Figueiredo, né? Não deixar tudo na mão do Estado, ou seja, desfazer disso, ainda não chega a ser uma privatização, porque a privatização só vai acontecer em 1995 com o governo Fernando Henrique Cardoso. Beleza? Próximo, acompanhe comigo na tela. Em suma, considerando a evolução da administração pública, podemos concluir que, para sanar a administração direta, criou-se a indireta, que devido à autonomia, cresceu artificialmente. Não cresceu com qualidade. A falta de uma política de pessoal, ou seja, pessoal qualificado, pessoal concursado, pessoal que tinha um conhecimento mínimo, levou a um inchaço de pessoal no setor público. Na maioria, não qualificado. Muita gente, principalmente nos cargos de alto escalão, como eu tinha falado. Havia uma concepção de que controle, segurança e padronização gerariam bons resultados ao invés de foco no atendimento às necessidades do cidadão. Aquele velho controle burocrático proposto por Vargas estava presente na Constituição Federal de 1988, que não se preocupou em atender a necessidade do cidadão. Na prática, o que aconteceu foi a substituição do coronelismo pelo clientelismo. Ou seja, o que seria clientelismo? Favorecimento de determinados grupos. Fechando aqui em mim. Em suma, tirem os coronéis, passa a ter clientelismo. Os mais ricos, os grandes empresários, aqueles que custeiam, né, a campanha dos deputados e senadores, infelizmente até de alguns presidentes da República, estão presentes lá e estão mandando no poder público. O coronelismo, né, é antigo, né, que acontecia lá antes da era Vargas, dá origem ao clientelismo. A galera que manda no poder é a galera mais rica. Isso foi a Constituição de 88. Eu vou perguntar mais uma vez para você, o que a Constituição de 88 trouxe de modernidade para a administração pública? Absolutamente nada. A reforma promovida pelo Decreto 200
Em 67 ficou pela metade. A Constituição poderia ter melhorado o Decreto 200? Poderia. Poderia ter trazido uma administração gerencial, uma administração mais moderna? Poderia. Fez isso? Não, infelizmente não fez. Beleza? Próximo. 1987. Contexto lá, contemporâneo à elaboração do texto constitucional. Fracasso do Plano Cruzado, que era um plano econômico para acabar com a inflação. A crise fiscal, a crise nas contas públicas, o grande endividamento público e a crise no modo de intervenção no Estado, na economia e na sociedade começaram a ser percebidas em 87. Foi nesse momento, depois do fracasso do Plano Cruzado, que a sociedade brasileira se deu conta, ainda que de forma imprecisa, de que estava vivendo fora de tempo, de que a volta do nacionalismo e o populismo nos anos 50 era inviável. Os constituintes de 88, porém, não perceberam a crise fiscal, muito menos a crise do aparelho do Estado. Fecha aqui em mim. Você que é jovem, você que que em 86 era criança ou não tinha nascido, não sei, de repente você tem 20 e poucos anos, sei lá. Eu já era nascido, já era adolescente. Em 1986, o presidente Sarney trouxe um plano chamado Plano Cruzado. Qual que era a ideia? Acabar com a inflação. Acabar com a inflação na base, não vou falar palavrão, na base, não vou falar, porque eu sou uma pessoa educada. Ou seja, ele baixou um decreto congelando todos os preços. A partir de hoje, todos os preços estão congelados. Preço do arroz, preço do feijão, preço da carne. Para quê? Para acabar com a inflação. Porque a inflação nos anos 80 já era um grave problema. Queridos, inflação é ruim, tá? Porque se você tem um salário que ele não aumenta proporcionalmente à inflação, e você tem inflação, o preço vai aumentando, e o teu salário não acompanha. Então, o teu salário perde poder de compra. Outra coisa, quando você tem alta inflação, significa dizer que você passa a ter altas taxas de juros. A dívida pública, que também é remunerada por juros, também passa a crescer. As contas públicas, quando o governo arrecada, mas você tem aumento de preço, o governo também se prejudica. Então, o governo Sarney, que vem substituir, o vice-presidente do governo, no mesmo governo Tancredo veio a falecer, você sabe disso, né? Quando ele ia tomar posse, né? Então o governo Sarney, através do Plano Cruzado, ele tenta acabar com a inflação, extinguir com a inflação. Durante um tempo, isso em 1986, alguns meses ele consegue. Mas em 87 o Plano Cruzado fracassa. 86 tinha um negócio muito doido, porque, olha só, você obriga todo mundo a congelar preço, via decreto. Eu, exemplo, vendo boi de corte, gado de corte. Eu quero aumentar o preço. Simplesmente eu vou mantendo o boi no pasto e eu não vendo boi. Meu boi vai ficando gordo, e eu não vendo. Sabe o que significa dizer? Significa dizer que você passa a ter distorções. Sabe o que significa dizer? Significa dizer o seguinte, olha só, quando você coloca o boi no pasto e você tem o boi gordo e você não vende, quem tem boi magro vende o boi para abater, para comprar carne, para gado de corte. Então o boi magro passa a ser mais caro que o boi gordo, porque o boi gordo o cara não vende. Olha que coisa louca, que coisa maluca. Por exemplo, na época de 86, começou a se vender muito carro. Só que a indústria na época não estava dando conta de tanto carro que estava vendendo. Então tinha muito mais carro usado, né, como oferta do que carro novo. Então muitas vezes o carro usado era mais caro que o carro novo. Ou seja, várias distorções econômicas por causa de um plano fracassado. Então você tem uma crise econômica no Estado, uma crise na economia, alta inflação, alta taxa de juros, crise fiscal. O governo, através do fisco, através da sua arrecadação, ele não consegue ter dinheiro para custear os seus gastos. E ele passa a se endividar ainda mais. Só que tem um detalhe. O Constituinte de 1988, ele não percebeu isso. Moral da história. O que ele fez para mudar este quadro? Nada, 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 never, never, never. Absolutamente nada. Acredita nisso? Que coisa sem base, né? Que coisa sem lógica, não é verdade?
Eu pergunto para você mais uma vez, o que a Constituição de 88 trouxe de bom para a reforma do Estado? Trouxe de bom para a economia? Trouxe de bom para a modernidade da administração pública? Nada! Beleza? Próximo. Acompanhe comigo na tela. 1990, fim do governo Sarney. Só depois do episódio da hiperinflação em 90, no final do governo Sarney, a sociedade abriu os olhos para a crise. Em consequência, as reformas econômicas e o ajuste fiscal ganharam impulso no governo Collor. Tem que fazer um ajuste nas contas do governo. Tem que fazer reforma na administração pública. E a gente vai perceber que esse governo acabou se perdendo em meio à corrupção generalizada. E isso é que daria os passos decisivos no sentido de iniciar a reforma da economia e a reforma do Estado. Final do governo Sarney, hiperinflação, fracasso do plano cruzado. Aí você joga o pepino na mão do Collor. Tadinho do bichinho, tadinho entre aspas, né? Próximo. Olha só. O governo Collor e as reformas na administração pública. Fecha aqui em mim. Queridos, vou falar uma coisa para você. Nada contra a pessoa do Collor. Eu não tenho elementos para chamar o Collor de bandido. Eu não posso afirmar isso. Eu não sei se você sabe que depois do impeachment, o Collor ele vai ser processado no Supremo Tribunal Federal e ele vai ser inocentado. Tudo bem, teve impeachment e tudo, etc e tal, beleza. Né? Então ele vai ser inocentado, perfeito. Então eu não posso dizer que ele é bandido. Agora, em termos administrativos, ele foi um fracasso, ele foi um fiasco, né? Ou seja, o que ele trouxe de novo na administração pública? Nada. Só fez trapalhada, uma atrapalhada atrás da outra. Tanto atrapalhada econômica, atrapalhada fiscal, atrapalhada em termos de reforma administrativa. Que governozinho ruim. Mas sua mãe votou nele. Seu pai, seu avô, sua avó, sua mãe votou nele. Nossa, ele é tão bonito. Ele corre 5 km por dia. Nossa, ele anda de jet ski. Muita gente votou nele. Porque na época do governo Collor, ele aparecia como uma solução. Na época, né, tinha uma reportagem da Veja que ele era o caçador de marajás, porque ele era então governador de Alagoas. Ele cortou o salário de gente que ganhava muito. Então ele era bem visto. Então ele vem de um partido pequenininho, um partido da reconstrução nacional, que nem existe. O cara não vai conseguir apoio no parlamento para fazer reforma, e suas reformas vão ser meramente reformas atrapalhadas. Só faz atrapalhada no setor público e na administração pública. Volta lá no slide. Olha só, o governo Collor e suas reformas. Na área da administração pública, as tentativas da reforma do Collor foram equivocadas. O fracasso deveu-se principalmente à tentativa desastrada de reduzir o aparelho do Estado, demitindo funcionários e eliminando órgãos, sem antes assegurar a legalidade das medidas através da reforma na Constituição. Afinal, além da redução drástica da remuneração dos servidores, sua intervenção na administração pública desorganizou ainda mais a já precária estrutura burocrática existente, desprestigiando os servidores públicos. Aí o nome servidor está certo, em 90, 91, né? De repente acusados de todos os males no país e identificados com o corporativismo. Fecha aqui em mim. Tinha um ajuste fiscal? Sim. O governo tinha que diminuir seus gastos? Sim. O governo tinha que enxugar a máquina pública? Sim. Collor privatizou alguma coisa? Não. O que ele fez? Extinguiu órgãos, extinguiu entidades, extinguiu empresas. E quem trabalhava lá ou foi demitido ou ficou em disponibilidade. Disponibilidade é o cara ficar em casa ganhando 40% de salário. Moral da história, o ajuste que ele tinha que fazer na administração pública, a reforma que ele tinha que fazer na administração pública foi extinguir órgão, entidade, empresa, sem assegurar texto constitucional, sem mexer na Constituição, sem emenda à Constituição, sem ter legalidade. Muita gente, grande maioria, que foi demitida, entrou na justiça, já era muitas vezes detentor de estabilidade, ou mesmo sendo empregado público, foi demitido injustamente, e muita gente voltou alguns anos depois, até com indenização. Pensa comigo,
A administração pública já era ineficiente, já não conseguia dar conta do recado, já não tinha eficiência. Você manda os caras embora? Que administração pública eficiente que você vai ter? Que administração pública você vai ter que vai atender a necessidade do cidadão? Moral da história, governo Collor foi um fiasco para a administração pública. O que ele trouxe de novo para a administração pública? Never, 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 nada, 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 nada. Absolutamente nada de novo. Beleza? Show de bola, galera!